O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pompano Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com ou ligue 954-781-8778. Casa do Pastel, o point brasileiro mais saboroso da Flórida. A Rádio Gazeta toca utilidade e imigração. Envie suas perguntas para a advogada Ingrid Domingues. No ar, imigração, ao vivo, com Cecília Weisberg. Ao vivo, aqui direto dos estúdios, e temos a nossa advogada está online. Não conseguiu chegar de viagem, né? Não conseguiu chegar a tempo, mas ela está aqui conosco na nossa linha vermelha. Está aqui, inclusive, olha, tá bonita a foto de paletó vermelho lá, que bacana. Mas está aí, Ingrid, boa tarde. Oi, Cecília, tudo bem? Boa tarde. Desculpa não chegar a tempo, mas estou aqui no telefone. Claro, o que é importante é porque a gente, né, tem tanta coisa para falar, sempre tem coisa acontecendo nessa área de imigração e a gente quer ficar por dentro de tudo e, claro, nada como, né, a advogada aqui para orientar tanto a gente aqui da rádio como a nossa comunidade brasileira. Mas nem sei por onde começamos, quais são as novidades, o que a gente tem que falar, volta às aulas aí, a gente começa com as perguntas. O que você acha, Ingrid? Olha, não tem muita novidade, por enquanto as coisas estão tá bem quietinho, o nosso presidente não tem feito muita reboliça, ele estava bem ocupado com essa reunião do G7 lá, né, na Europa, né? Mas essa época de ano sempre a gente fala a mesma coisa com as voltas das aulas, né? A gente sempre alerta, sempre tem muito policiamento, com as aulas começando, as pessoas devem ter mais cuidado, pessoas que estão dirigindo sem carteira, sempre essa é uma época bem forte de policial, não só procurando as pessoas, mas estou em alerta, ainda mais em zonas escolares, ter cuidado no volante, porque realmente é uma época que tem muito trânsito, muitas pessoas dirigindo mais do que o normal, porque nós estamos saindo agora do verão, quando é uma época bem mais devagar aqui na comunidade, os turistas já foram, a maioria foi embora, né? Então é uma época que tem que ter muito cuidado mesmo, e só relembrar o que a gente sempre fala, de reativar os documentos das crianças na escola, sempre ter aquela pessoa ou pessoas, como nós lembramos, se vocês porventura não puderem buscar alguém na escola, ou acontecer alguma coisa, sempre ter verdade, aquela pessoa. Né? Tem alguém ali para poder cuidar de uma criança, principalmente menor de idade, pelo amor de Deus, né? Vai para onde? Né? Buscar alguém na escola, se por acaso acontecer alguma coisa com você, com alguma autoridade, ou Deus o livre, algum acidente ou uma doença, que tem alguém que possa buscar o seu filho na escola, aí que esteja autorizado. Acho que até cabe uma pergunta. Por exemplo, a gente fala, né, claro que se você for pego para imigração, for preso, né, claro que isso pode acontecer, sem a menor dúvida, e a criança não tem nenhum guardião, né, que a gente chama, né, que seria isso, não é isso? Você não tem nenhum documento que deixou alguém como guardião, essa criança, primeiro que ela vai para a tutela do Estado, é isso? Não, o que acontece é o seguinte, se você não tem um documento, que é o testamento, que deixa alguém encarregado da sua criança, o que acontece é que o governo tem um órgão que é o DCF, Department of Children and Families, que eles vão em busca da criança, e eles sempre começam a fazer uma busca de alguma família local, alguém que possa cuidar da criança temporariamente, até resolver a situação do pai ou da mãe. Não tendo alguém, raramente isso acontece, porque sempre aparece alguém, sempre os pais vão comunicar que tem alguém, a não ser em casos extremos,
talvez numa morte de uma família, que sobra uma criança, alguma coisa assim. Por isso que é importante ter esse documento, que é o testamento, e também, nessa época ainda mais, no início da escola, ir no colégio, deixar alguém nomeado no recorde da sua criança, quem pode buscar, quem pode levar para casa. É muito importante ter isso na escola das suas crianças, muito importante, além de fazer. Por exemplo, também se acontece, tipo assim, ficou doente, né, o pai, a pessoa às vezes só tem a mãe, não, já é descasado, ou o pai foi embora para o Brasil, ou whatever. E tem só a mãe e a criança. Aí a mãe fica doente, fica numa doença assim, que incomunicável, em coma no hospital. Realmente também é o caso, né? Também seria o caso. Lógico. Porque pode acontecer, não é só por causa de imigração, mas pode acontecer qualquer coisa, e aí é um documento que você tem. Esse é um documento mais sério. Na escola é uma coisa mais fácil. Mas não é uma coisa tão oficial, é uma coisa mais uma emergência imediata. Só para quem vai buscar a criança. Mas para você entregar uma criança, uma custódia, tem que ter um documento. Você tem que ter um documento que é um testamento, para ser um guardião de uma criança, é um documento oficial que você tem que preparar, que todo mundo deve ter. Não é nada do outro mundo, não é nada tão complexo, mas que todo mundo deve ter, independente da sua situação migratória. É uma coisa que todo pai, toda mãe deve ter. E isso daí seria também, lógico que a gente vai sair um pouquinho, não saindo muito, mas, por exemplo, se alguém tem propriedades aqui e acontece alguma coisa também desse tipo, ou você é preso, ou vai parar no hospital, ou também morre, coisa do gênero, também é legal se deixar, porque você também corre o risco de você perder, ninguém ficar com isso. Não, as propriedades, a única pessoa que pode pegar a sua propriedade aqui na Flórida, ou é o banco, se você não pagar a sua hipoteca, ou o imposto de renda, se você deve impostos para o governo. O governo americano não vai pegar a sua propriedade só por pegar. Existem. Se você não tem não é se você é um imigrante. Não. Você pode, num testamento e num documento, nomear alguém para ser a pessoa encarregada de todos os seus negócios, do que fazer com a sua propriedade, vender, alugar, desfazer, tudo. Faz parte de uma série que eu já até escrevi no jornal Gazeta, uma série de artigos falando sobre os documentos que todo mundo deve ter. Se vocês fizerem a busca no Gazeta, eu coloquei uma série de documentos que todo mundo deve ter para completar a segurança de uma família. E a proteção das crianças, proteção de bens, a sua proteção caso você fique doente, aí não possa responder por si mesmo. É uma coisa importante para não só para não preocupar a sua família, porque seus últimos desejos, às vezes você não pode, naquele momento, comunicar para a sua família. Então você já deixa tudo por escrito para evitar brigas, evitar preocupações. É algo muito importante a pessoa fazer. Muito bacana, bom, é porque a gente vai ligando uma coisa com outra, tá vendo? E o papo vai surgindo, porque a gente falou de começo de aula, crianças, na escola e tudo. Agora, voltando ali, a primeira frase sua, você falou, não teve muita coisa, nosso presidente não foi, mas ele andou falando aí dessas crianças nascidas aqui nos Estados Unidos, que ele não quer mais que sejam considerados cidadãos. Como é que é isso? Isso já é uma conversa que já vem há muito tempo. Pois né? Ele tem uma visão, já teve algum tempo que ele é contra pessoas que vêm para cá somente para ter um filho aqui, para só receber a cidadania americana. Isso. Mas eu acho muito difícil acabar com isso, porque isso já é um direito constitucional aqui nos Estados Unidos. Quem nasce aqui é americano, independente de quem é o pai e o que é a mãe. O que é diferente de muitos países, ainda, principalmente na Europa. Na Europa, a sua cidadania vem diretamente do pai ou da mãe, né? Aqui não, aqui a sua cidadania é de se você nascer aqui, independente do pai ou mãe. Não creio, posso estar errada, não creio que isso vai mudar, pelo menos durante a minha vida ou a sua, tá? Não creio. Mas, ou da dele tampouco. Mas é uma coisa que ele fala muito, eu não creio que vai acontecer. Eu acho que é muita polêmica, eu acho que isso aí tem muita briga por frente. Não me preocupo muito com isso, não é algo que eu passo muito tempo pensando nesse assunto, não. Certo. Bom, então
tá aí pelo menos esclarecido, gente. Não, Agora- não fiquem, agora, não vamos apavorar ninguém, o né? que eu- Fala. Mas o que eu sim digo é o que vão ficar de olho são pessoas que vêm para cá fazer viagem de turismo para ter Só criança. para ter criança, exato. Isso é outra Aí coisa. verdade. Existem pessoas, existem clínicas que já foram investigadas e algumas ainda estão sendo. Pessoas que vêm e fazem propagandas, venha para cá ter o seu bebê. Isso. Pessoas que vêm para cá Pacotes, né? Faz exclusivamente, pacotes, tudo. já com a intenção, pegam um visto já com a intenção Verdade. de vir ter um filho. Aí é outra coisa. Aí já é uma outra coisa completamente diferente. Essas pessoas, eu creio que poderão ter problemas no futuro, porque aí você já está com uma intenção de não vir para turismo. Você está pegando um visto para fazer uma outra coisa que foge da intenção do seu visto. Aí já é uma coisa mais complexa, completamente diferente. Tá certo. Ok, mais alguma coisa? Eu acho que tinha alguma coisa sobre o visto, o EB5 lá, tem um prazo, não é isso? Em novembro, agora, 21 de novembro, vai aumentar o valor do investimento do EB5. O valor mínimo, o valor mínimo de 500 mil vai para 900 e o de 1 milhão, se não me engano, vai para 1 milhão e 800. Então, até 21 de novembro, as pessoas ainda têm uma chance de fazer esse tipo de visto por menos. Quem tiver interessado, ainda dá tempo, mas o tempo tá curto. Tá certo. Por enquanto é isso. A outra coisa, as pessoas que estão pensando já em talvez aplicar para o H1B. Eu sei que já estamos em setembro, falta muito para abril, mas o tempo corre. Então, quem estiver pensando em fazer um H1B, já está na hora de começar a conversar com o seu empregador, se é possível, e já começar a mexer as coisas para se preparar para já em janeiro começar a colocar as coisas em dia. Sem dúvida. Ok, então vamos às perguntas, porque hoje tem perguntas diferentes aqui, vamos ver, né? Bom, boa tarde. Procurei se havia uma pergunta parecida com a minha, mas não encontrei. Solicitei um visto de estudante que foi negado. Tenho o de turismo. Gostaria de saber se o visto de estudante negado comprometeria o meu de turismo quando eu fosse viajar para os Estados Unidos. Se eles negaram o meu de estudante, eles poderiam ter negado o meu de turismo no sistema deles sem me notificar? Grata. Olha, em princípio não. Em princípio, se o seu visto de estudante é negado, se fossem negar o de turismo e por alguma razão desconfiassem de algo, eles anulariam, né? Cancelariam isso. Cancelariam ali na hora. Agora, nada impede de, numa viagem para cá, não se esqueça que a hora da verdade é quando a pessoa desce no aeroporto. Nada impede de um oficial de imigração no aeroporto implicar com algo e impedir a entrada da pessoa. Mas, em princípio, negando um visto sendo negado, não necessariamente quer dizer que um que já existe já foi cancelado imediatamente. Não necessariamente é o caso. Ok, beleza. A Elaine, tenho 55 anos e vou morar com meus pais que são cidadãos americanos. Qual a diferença entre cidadão permanente e ter o green card? Existe diferença? Quanto tempo... É a mesma coisa. Quanto tempo leva para eu obter o green card? Eu posso ou não solicitar a cidadania? Certo? Quando posso solicitar o green card para meu filho que quer trabalhar como enfermeiro? Muitas dúvidas. Gostaria de agradecida muito se pudesse me esclarecer. Então vamos lá. Bom, os pais dela são cidadãos americanos. Isso. Eles podem fazer um pedido para ela, mas como ela tem mais de 21 anos, o processo dela deve demorar no mínimo 7 anos ou mais, para ela receber uma residência permanente. E o processo dela vai ter que ser feito através do consulado. Exato. A diferença, existem duas categorias. Ou você é um residente permanente, que é um portador de green card, ou você é cidadão americano. São duas coisas completamente diferentes. Para o filho dela fazer qualquer coisa, ele vai ter que procurar um advogado de imigração para saber aonde ele pode se enquadrar dentro da profissão dele de enfermagem. Mas através dos pais dela, o filho não terá nenhum benefício. Não, e ela diz ela que... só terá, ela pergunta ela só terá um benefício
após muitos anos de uma petição ser feita através dos pais. Não será nada imediato. E ela fala, quando ela conseguiu o green card, enfim, ela pode solicitar a cidadania? Sim, depois de 5 anos. E depois, quando posso solicitar o green card para meu filho? Aí a mesma coisa. São 7 anos, aí, são no mínimo. Dependendo da época do tempo ano pra caramba, e quanto tempo está a cota, pode demorar 2, 3, 5, 7 anos, dependendo se ela ainda é residente ou se ela for cidadã. Depende de como estão as cotas para a categoria do filho dela na época. Claro, verdade. Bom, vamos lá. Robert, entrei nos Estados Unidos com o visto J1. Após 2 anos, troquei meu status para F1 e agora irei casar com meu fiancé. Mas estou deixando de estudar. Estarei aplicando em setembro e parei de estudar em agosto para que o casamento aconteça. Estamos há 2 anos e meio juntos. Terá algum problema, pois parei de estudar antes de enviar minha documentação? Em geral, o casamento com o americano, ele cura qualquer coisa irregular na sua vida migratória. Se você está aqui fora de status, o casamento com o americano, em geral, ele cura essa irregularidade. Eu não sei quais os detalhes do caso dele, mas se é somente o fato dele estar fora de status, ele provavelmente não terá grandes problemas. Mas como ele teve um J1, que já é um visto meio problemático, e passou por um F1 e ele parou de estudar, aconselho ele procurar um advogado para ter certeza que essa mudança de J para F e essa parada dele de estudar, se não tem nada irregular, algo mais complexo na situação dele que possa afetar um pouco o processo de casamento dele. Ok, muito bem. Deixa eu ver aqui, visto... Nossa, agora é uma carta, hein? Prepare-se. Boa tarde, sou funcionária pública no estado do Paraná. Tenho casa em vínculos nacionais que não me permitem nem pensar em morar fora do país. Tentei tirar visto para turista para levar minha neta para a Disney. Depois da entrevista me disseram que estava tudo certo, que o passaporte retornaria com o visto para a tão sonhada viagem. Ocorre que junto estava o pedido de visto para minha neta, que vai fazer 10 anos e que mora comigo desde que nasceu. Tenho guarda provisória dela e autorização judicial para concessão de visto e para a viagem. No entanto, não pediram nenhum desses documentos na entrevista. Quando chegaram nossos passaportes, uma surpresa nos aguardava. Solicitaram a presença de minha filha para uma nova entrevista. Tenho um prazo para marcar esta nova entrevista, mas minha filha tem dificuldade de relacionamentos, pois tem transtorno bipolar e depressão. Ela some às vezes e está sumida agora. Se eu não marcar a nova entrevista, posso tentar o visto em outra época sem prejuízo? Não posso enviar esses documentos que tenho e que não foram pedidos e justificar a falta da minha filha? Tem para onde eu enviar os documentos que possuo? A viagem seria um presente para minha neta, que já foi muito prejudicada pela falta da mãe e do pai, o qual já constituiu outra família em Londrina, Paraná. Minha pequena está com cirurgia marcada para outubro deste ano e a viagem seria em setembro, mês em que pretendo tirar férias. Ixi, complicou, bom, hein? Eu acho, não entendi bem, mas se ela tinha esses documentos de guarda da neta, esses documentos deveriam ter sido apresentados quando ela fez o pedido do visto. Porque é muito irregular você fazer um pedido de visto para uma criança que você não tem a guarda comprovada, tá? Claro. Então, é aí que foi o erro. Verdade, tá? Ela devia ter falado. Então, se ela não apresentou, não é a responsabilidade do consulado a pedir a documentação sim, também. Claro. A responsabilidade é dela fornecer mesmo que eles não peçam. Então, foi um pouco de falta de informação. Ela deveria ter fornecido tudo para o consulado ter tudo nas mãos para poder eles tomarem uma decisão. Agora, nessa altura, o que eu aconselho a ela é se comunicar com o consulado e enviar ou levar as informações dela lá e tentar explicar, porque de outra forma ela vai ter que, o visto provavelmente não vai ser concedido, ela vai ter que fazer o pedido de novo. Ok, o melhor jeito é conversar lá com eles, realmente. Bom,
Boa noite, estamos eu, meu marido e 2 filhos pretendendo morar em New Jersey no final deste ano de 2019 para estudar inglês, visto F1. Mas um dos nossos filhos, o mais velho, tem 21 anos e tem síndrome de Down. Ele pode ser F2 por ser especial? Se não, qual seria a saída para ele? Visto que depende de nós. E isso seria um caso especial no consulado, seria um pedido mais na área humanitária que eles deveriam fazer perante o consulado mais próximo da casa deles. Isso eles teriam que falar no consulado antes deles fazerem qualquer plano para vir para cá. Claro. Porque tem que trazer ele junto, sem a menor dúvida. Lógico. Uhum. Ok. Essa daí já é uma pergunta que eu já ouvi aqui, dívida com a Westgate, né? Compra de timeshare. Em 2014 eu estive em Orlando, Miami, comprei uma cota, né, de apartamento compartilhado, que é timeshare, dividido em 24 vezes, pressionado pela ocasião, mas não pagou as parcelas, agora quer vir para os Estados Unidos para férias, existe a possibilidade de ser barrado na imigração e deportado ao Brasil por causa dessa dívida. Toda a família tem visto americano. A imigração geralmente não se envolve em brigas civis e provavelmente não tem nada a ver, eles não se metem nisso. Eu aconselharia contratar um advogado para tentar resolver, solucionar isso, só por mais para ter ficar mais tranquila e não ter esse problema na vida da pessoa e tentar resolver isso de outra forma. Tá certo. Bom, acho que com essa a gente fecha aí as nossas perguntas, e quem não viu aí desde o começo do programa, tem várias outras informações muito importantes e relevantes aí no começo do programa, que a gente está falando de volta às aulas, de crianças, de policiamento, de crianças que nascem aqui, que o presidente Trump andou falando aí. Enfim, a gente já falou de tudo isso. Se você perdeu, né, passa aí, depois o vídeo vai ficar aí na nossa página e tem aí todos esses esclarecimentos. Esquecemos mais alguma coisa, Ingrid? Acho que não, acho que nas próximas 2 semanas, de repente, vamos ter mais notícias, quem sabe? Como sempre, né? Mas antes de ir embora, deixa eu falar aqui da nossa Casa do Pastel. Casa do Pastel aqui, ó, onde você encontra pastéis fresquinhos, maravilhosos, né? Que é fritinho na hora. Aqui no 430 da East Sample Road, e também aqui na... Oi? Não? Eu tô aqui. E também aqui na 7804 da West Sample Road. É lá onde você vai achar, além de pastéis, salgadinhos inclusive para sua festa, bolo, tem açaí, tem várias coisas maravilhosas. É só passar lá, casadopastelusa.com, entra nesse website que você vai saber de tudo que está acontecendo. E vamos falar também da Sling TV. Olha lá, Sling TV, você agora pode assinar. Por 7 dias grátis você pode ter 5 canais brasileiros. Se você, né, gostar, você vai pagar uma preço especial, $35 por mês por 5 canais brasileiros. Entra lá, slim.com/Brasil, se registra, experimenta 7 dias grátis. Se você gostar, assina, que é facinho, e você com a Slim TV pode assinar, pode inclusive assistir no seu celular, no seu tablet e na sua Smart TV, é claro. E claro, tem que falar também do I Love Kickboxing. Aquela, ó, I Love Kickboxing Pompa no Beach. Entra lá, ilovekickboxing.com, que você vai ficar por dentro, e tem promoção por R$ 9,99. Só R$ 9,99 você tem 3 aulas, ganha uma luva, vai lá, experimenta e você vai gostar, porque eu faço lá e é maravilhoso. Adoro. Bom, dito tudo isso, Ingrid, só me resta dizer muito obrigada. Obrigada a vocês, a gente se vê daqui a 2 semanas. Daqui 2 semanas estamos de volta ao vivo e a cores. Você... Obrigado, Cecília. Boa noite. Boa noite. Tchau. Para você que está aqui comigo, muito obrigado também pela companhia. Continue aí ouvindo aí a Rádio Gazeta News através do nosso aplicativo Rádio Gazeta News. Pode baixar no seu telefone ou através do nosso site gazetanews.com. Daqui a pouco eu volto e conto tudo para vocês. A tarde da Rádio Gazeta é show da tarde.